João capítulo 2, vamos ler até o verso de número 11. E a leitura diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia cestalhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom. E quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Obrigado a Deus por tua palavra e rogamos que o teu Espírito agora nos conduza no entendimento daquilo que o Senhor quis que soubéssemos quando o Senhor inspirou esse texto a João. Que o mesmo Espírito que inspirou o texto a João esteja por nós agora, nos fazendo entender a intenção do Senhor em dar a nós esse texto. Aplique em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse é um dos textos mais conhecidos, como já disse, do Evangelho de João, e é um dos textos mais pregados em casamentos. Quem nunca foi num casamento e ouviu uma exposição de João, Jesus transformando água em vinho? E claro, há uma razão para isso. De fato, é um texto que marca uma transição no ministério de Jesus, no ministério terreno. E a gente sabe que Jesus, por uma razão muito intencional, começou o seu ministério num casamento. E para falar sobre 5 coisas que tratam da pessoa de Jesus nesse texto, eu quero começar dizendo a primeira: Jesus gosta de casamentos. O texto diz 3 dias depois. O que é 3 dias depois? 3 dias depois que Jesus escolheu alguns dos discípulos. Se você acompanhou bem o capítulo 1, você percebeu que Jesus escolheu alguns discípulos desde já. Que Jesus chamou Filipe, que Jesus chamou Natanael, que Jesus chamou Pedro, que Jesus chamou André. Você vê ali, por exemplo, o João Batista. Você vê o próprio João, o evangelista, o que escreve. E depois que concluiu ali a chamada de Natanael, que foi o último do grupo, o texto diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. É um lugar. E a mãe de Jesus estava ali, verso 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Quem está comigo diz amém? Amém. Jesus foi convidado para o casamento. E Jesus foi no casamento. Jesus estava lá. Jesus foi convidado e não se fez de rogado. Diz
ele disse: estou indo e estou levando gente. É interessante quando a gente vai numa festa e tem lá convidados dos mais variados, que às vezes nós mesmos levamos outras pessoas, e outras pessoas também levam outras. Quando a festa é boa, vale a pena. E nós vamos entendendo que Jesus gostava de festa, Jesus gostava de casamento. Bem, sabemos que culturalmente os casamentos da época duravam dias. Dependia, claro, da condição financeira de quem estava dando a festa. Era muito comum casamentos de uma semana inteira. E aí o dono da festa tinha que pagar comida, bebida e estadia para todo mundo durante uma semana. E aí dorme com esse barulho, é difícil fazer um casamento desse hoje, tá certo? Mas era assim, era uma coisa linda. O povo vinha, chegava, e vinha chegando, primeiro dia, segundo, e era uma festa linda, porque, como a gente sabe, até já disse aqui certa vez, os noivos saíam das extremidades da festa e se encontravam em determinado momento da festa para consumar o casamento na câmara nupcial. Olha que coisa simbólica, interessante. E a partir dali se viam casados. Era uma festa, como toda festa judaica, cheia de simbolismos, cheias de sinais, de ritos, não é? De significados. E Jesus levou os discípulos que estavam com ele. Bom, isso aqui nos ensina algumas coisas, antes de falar de casamento, sobre Jesus e sobre seus discípulos. A primeira coisa que nos ensina é que Jesus não chamou ninguém para segui-lo por conta de fazer milagres, porque antes de fazer o primeiro milagre, Jesus já estava chamando gente para segui-lo. E os verdadeiros discípulos seguem a Jesus mesmo quando aparentemente Jesus ainda não está fazendo nada. E onde Jesus for, o discípulo vai atrás. E essa é a segunda questão que nós aprendemos desde já sobre o discípulo de Jesus. É que o discípulo de Jesus não tem agenda própria. Ele vai onde Jesus está. E Jesus foi num casamento, então eles foram no casamento também. Eles não tinham convites, aqueles papeizinhos que dão para a gente entrar no meio da festa ou na portaria, eles não tinham, mas Jesus tinha lá qualquer coisa, um acesso. Maria estava ali, amiga da família certamente, e entrou aquele monte de homem para comer e beber naquela festa e se alegrar. Jesus estava ali, o que significa que às vezes parece meio impróprio andar com Jesus, mas se Jesus entrou, a gente entra. Se Jesus fala, a gente obedece. Se Jesus toma a dianteira, a gente só segue, porque Jesus não erra nunca. Diante disso, nós entendemos que Jesus gosta de casamento, porque Jesus podia dizer o seguinte: estou muito ocupado para ir num casamento, mas ele não disse estou muito ocupado para ir num casamento, ele foi no casamento. E por que ele foi no casamento? Porque Jesus é Deus, e Deus que inventou o casamento, e o primeiro casal quem casou foi Deus. Adão e Eva não tinham nenhum ministro oficiante a não ser o próprio Deus. E Deus desce para casar Adão e Eva, e casa Adão e Eva, e eles estavam ali felizes, estavam contentes, é claro, antes do pecado. E agora Jesus manifesta o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre num casamento. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, invisível, imortal, Criador dos céus e da terra, cria a humanidade, faz o primeiro casamento. Depois o pecado entra na humanidade. O próprio Deus desce em carne e osso, como disse João logo no capítulo 1, no verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós e o vimos, né? Cheio de graça, cheio de verdade. A glória do unigênito como a glória do Pai, ou como a glória do unigênito do Pai. E esse Deus agora entra na história, e a primeira coisa visível que faz é um casamento.
Diferente dessas teorias, desses teoremas estranhos que dizem que Jesus fez milagres quando menino, quando criança, que ressuscitou aquele passarinho que estava segurando. Quem nunca viu esse filme, né? Do menino Jesus segura o passarinho e o passarinho está morto e de repente ele vive e tal. E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério num casamento em Caná da Galileia. Por que razão? Porque Jesus gosta de casamento. Guarda isso na tua mente agora, isso é importante. E até o fim dessa mensagem, o Senhor vai ministrar ao teu coração o que isso significa. O escritor e o grande pregador J.C. Ryle disse: no lugar onde o laço matrimonial é pouco valorizado, a condição moral da sociedade nunca é saudável e a vida espiritual verdadeira jamais floresce. Os que menosprezam o casamento não têm a mente de Cristo. O casamento foi inventado por Deus, o casamento foi criado por Deus. E uma das primeiras lições que a gente percebe neste texto é que o mesmo Deus que criou o casamento lá atrás está mantendo o casamento de pé aqui. E que há uma luta enorme para que o casamento siga, para que o matrimônio permaneça. E há uma luta enorme, porque nós vamos precisando não só da presença de Jesus perto de nós, mas como milagres constantes dele mesmo, para que nós possamos sobreviver, seguir crendo que o casamento é algo que vem de Deus. A segunda coisa que a gente percebe sobre Jesus é que Jesus tem uma agenda própria. Vamos repetir isso. Jesus gosta de casamento. A segunda coisa que Jesus tem, uma agenda própria. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus disse isso. A irmã Maria estava ali nos preparativos, servindo as bandejas, tá certo? Certamente uma conhecida do pessoal da festa. É muito provável que, embora essa festa seja uma festa de longa duração, não seja uma festa de pessoas que tivessem tantas posses, porque o texto é claro que teve um momento que o vinho bom acabou e entrou um vinho inferior. Significa que no serviço da festa, o vinho que estava sendo servido em algum momento já não estava muito bom. E a mãe de Jesus estava ali, quem sabe ajudando no serviço, estava ajudando nas bandejas, e ela percebe que tem um imprevisto. O vinho não podia acabar. Os noivos, os donos da festa, os pais dos noivos não poderiam ter esse erro de cálculo. Mas também, por que Jesus veio trazer um monte de homem para comer e beber naquela situação? Acabou o vinho. E a gente fica se perguntando se não tinha mais gente ali que não foi convidada. Bom, pelo menos Jesus foi convidado. Jesus estava ali, mas a Maria disse: acabou o vinho. Acabou o vinho e temos um problema, porque naquela época o vinho não podia ser substituído. Vinho era vinho, vinho era a essência da alegria da festa. Pastor, mas não era vinho alcoólico, isso não interessa, era vinho, estavam bebendo vinho. Pastor, pode tomar vinho? Não estou dizendo que você pode tomar vinho. A mensagem hoje não é sobre beber vinho ou não beber vinho. O vinho aqui acabou e há um problema na festa. Tudo bem? Muito bem. Maria percebeu que os noivos demoraram a perceber. Deus faz assim conosco. Deus coloca pessoas perto da gente para nos dar certos avisos e também alguma parcela de ajuda e de recurso quando aquilo que é essencial começa a faltar. E nem sempre a gente percebe que o vinho acaba, nem sempre a gente percebe que a alegria acaba. E às vezes a própria alegria do movimento e da festa é a razão pela qual negligenciamos o vinho que acabou.
porque de tão felizes com a festa que os noivos estavam, certamente eles não se aperceberam que o vinho, que era o básico, estava acabando. Quantas vezes dentro de uma euforia, de um projeto, de algo, de alguma coisa, de uma mudança na vida, ou qualquer situação que seja semelhante, nós estamos tão eufóricos, tão dominados pelo todo, que nós não percebemos detalhes que são básicos e importantes. Quem sabe aquela atividade que é até religiosa nos conduz de maneira tão movimentada que parece que estamos bem na fé, e na verdade não estamos bem na fé. Nem sempre que a festa está acontecendo, o vinho é farto. Nem sempre que as atividades religiosas acontecem, necessariamente a espiritualidade que está firmada em Cristo. E aqui, Deus manda ajuda, mas aí a Maria diz para Jesus, eles não têm mais vinho, e Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo. Alguns acham que essa é uma forma deselegante de Jesus tratar sua mãe, mas não. Essa era uma forma comum de falar com mulheres na época. O próprio Jesus, mais uma vez, lá no capítulo 19 de João, quando estava já crucificado, olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Era como se dissesse: senhora. Mas de alguma forma ele não a chama de mãe também. Ele não a chama pelo predicado carinhoso. E Maria percebe isso. Maria percebe que há ali uma condição diferente, que não é o filho dela que fala, mas é o Filho de Deus que está falando. E no mesmo momento que ela percebe isso, ela dá um passo da mãe para trás e entra em cena a serva de Cristo e diz: vocês precisam fazer tudo o que Ele vos disser, porque eu sinto que agora falou meu Senhor, não foi meu filho. E Jesus então toma a primazia da festa. Ele diz: não é chegada a minha hora. E perceba que a hora que Jesus iria manifestar a sua glória era no casamento, mas não era naquela hora no casamento. Percebe? Que há um delay de alguns minutos entre Jesus fazer e não fazer. Isso nos mostra que Jesus não só tem uma agenda que é vaga, pode ser que Ele faça quando eu peça, não, Ele tem um momento exato de fazer tudo que faz. E nenhuma interferência humana pode adiantar um segundo sequer daquilo que Deus se propõe a fazer da maneira que Ele faz. Por isso, nós entendemos que Jesus tem uma agenda própria. Terceiro lugar que nós entendemos sobre Jesus aqui: Jesus não quer uma religião sem obediência. O texto diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E perto dali, diz o verso 6, leia comigo: havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. O que é isso? Essas talhas colocadas no início da festa, na parte externa da chegada, era um rito judaico, onde todo judeu que iria participar de uma refeição, ia comer alguma coisa, tinha que lavar as mãos, de preferência dos cotovelos para baixo, para que esse rito de purificação fosse feito. Então, estavam ali 6 talhas de pedra. Dado o volume de pessoas, tinha que ter bastante água. Agora você imagina que essa água já não estava tão limpa assim, porque com todo cuidado que você vai ter, em um momento onde pessoas andam quilômetros a pé, e todo aquele ambiente empoeirado, com muita poeira, com muito barro, com muita terra, eles estão ali manipulando os vasilhames para tirar água daquelas talhas, e aquela água vai ficando assim, digamos, imprópria para o uso, ou pelo menos para beber. Bastante água, está ali um rito religioso. Jesus deu uma ordem, verso 7, enchei de água as talhas, ou seja, completa o tanque. Está faltando aqui, o pessoal já usou, completa as 6 talhas. Bem,
e eles as encheram completamente. Eu gosto dessa parte. Vamos repetir juntos. Eles as encheram completamente. Isso aqui não é chocante para nós, mas é chocante para os judeus. Porque para os judeus, mexer em coisa de rito religioso é um grande problema. E você não pode simplesmente deslocar um objeto religioso para outra coisa. Você não pode simplesmente, o judeu não pode simplesmente tirar uma talha usada para as purificações simplesmente para virar filtro de água ou de qualquer outra coisa. Isso não existia. Alguma coisa no olhar e na voz de Jesus fez repreender qualquer desobediência daqueles homens. Tenho a certeza absoluta que eles só obedeceram a Jesus porque foram constrangidos pela autoridade divina de Jesus. Porque Jesus era um convidado da festa, e Jesus não tinha a menor gerência na festa, e Jesus não tinha proeminência na festa. Mas quem disse que Jesus precisa de convite para ter alguma proeminência na festa? Ele chega e é proeminente onde quer ser. E eles simplesmente obedecem, encham de água, e eles encheram. Eu gosto disso. Jesus não quer religião, Jesus quer obediência. E toda religião que eu possa carregar, todo rito que eu possa fazer, desde o envelope de dízimo, até uma escadaria de joelhos, desde uma ida à igreja mais próxima, até a mais santa, ou aspas, santa romaria que eu possa participar, desde os ritos religiosos mais simples ou complexos, se a minha vida não for uma obediência, Jesus então não está gostando disso. Porque qualquer coisa que Jesus manda a gente fazer tem um quê de significado muito profundo do que simplesmente fazer. Do que simplesmente dizer, eu quero fazer, e ponto final. Bem, o texto diz, eles assim fizeram. Quarto lugar. Sobre Jesus. Jesus age diferente do inimigo da nossa alma. O texto diz que aqueles homens levaram o vinho até o dono da festa, ou melhor, o gerente da festa, o maître da festa, levaram aquela prova de vinho para o gerente do buffet, tá certo? O especialista nos sabores, e ele então provou o vinho. Por que Jesus mandou direto para o maître? Por que Jesus não diz agora serve? Porque aquilo podia ser um truque. As pessoas podiam não crer. Já que está todo mundo mais para lá do que para cá, todo mundo já está para lá de Bagdá. Se você servir, que suco de uva, aquele que faz 2 litros, aquele pozinho nervoso, mais conhecido como pó da morte, você coloca em 2 litros, ele já vem adoçado. É uma mágica que não se explica. Não se explica. Quem já tomou, dá um glória. Deixa quieto. Todo mundo já bebeu à vontade, tá certo? Tu serve sangria de boi e a Ballantine nos 12 anos. E olha que eu nem entendo de vinho. Mas qualquer um que já se aqueceu pelo álcool já não consegue discernimento de paladares. Tá certo? Aí Jesus mandou para quem? Manda lá para o maître, porque o maître não bebe, ele só prova. O maître não fica bêbado. Ele tem que discernir sabores e ele tem que saber muito bem as quantidades que serve. Manda para ele primeiro. Significa, meu irmão, minha irmã, que aquilo que Jesus faz pode ser atestado ipsiliteris, com mais profunda verdade, seja por quem for, porque Jesus é verdade. O que Jesus faz passa pelo teste da verdade. Jesus não é um Deus de truques.
Jesus não é um Deus de terapia do ego, que dá uma melhorada na sua vida e você sai dizendo que está tudo certo. Jesus, quando faz, faz mesmo. Jesus, quando transforma água em vinho, ou é água ou é vinho. Não tem outra coisa. E quando ele diz que é vinho do melhor. Porque não tem nada que Jesus faça que não passa pelo teste do melhor especialista desse universo. Não tem nada que Jesus faça que não confunda os melhores em suas áreas. O vinho de Jesus confunde os melhores maîtres, assim como a natureza e a anatomia de Jesus confunde os maiores cientistas, os maiores biólogos, assim como os milagres de Jesus confundem e ridicularizam os mais capacitados em qualquer área, seja da área da saúde, seja da área do comportamento, seja da área que for. Porque aquilo que Jesus faz pode passar por qualquer prova, porque Jesus é real e é verdade. Por isso é que Jesus não gosta de coisas religiosas, porque às vezes a religião vai maquiar aquilo que parece que é verdade, e que se passa por verdade, mas que lá no fundo é uma mentira. Quando o homem provou, ele diz o seguinte, leamos juntos: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. A abordagem de Charles Spurgeon sobre esse texto é extraordinária, quando ele diz que a primeira parte refere-se ao comportamento do mundo, ao comportamento do inimigo contra nós. O mundo primeiro oferece as melhores coisas, o mundo primeiro oferece os melhores prazeres, e quando já beberam bastante, servem então os inferiores. O mundo primeiro faz com que você se sinta muito homem, faz com que você sinta a mulher mais amada, faz com que você sinta os prazeres mais intensos, e depois que já bebeu bastante de tudo isso, quando você já está jogado no chão, cambaleando por conta do pecado, então você é humilhado, você é esquecido. Essa é a estratégia do mundo. Primeiro vem o melhor, depois o pior. Primeiro vem os prazeres, depois o remorso. Primeiro vem a euforia de tentar coisas novas, depois a decepção de saber que a vida ainda é velha. Jesus age diferente sempre, porque Jesus primeiro chega com um vinho que não parece bom, não parece doce, mas é o melhor. É o vinho do arrependimento, da renúncia, do vinde a mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não parece bom, isso não parece fácil, mas tome o primeiro gole. Os melhores remédios que eu conheço para as partes digestivas são os mais amargos. Santo remédio. Eu tinha um potinho lá em casa que tem que estar cheio do Espírito para tomar uma colherada. Era aquele que era bom, e depois daquela colherada santa vinha os melhores resultados. Meu irmão que o diga, ontem estava sofrendo de dores terríveis no braço e teve que carinhosamente ser alvejado por uma injeção intramuscular profunda, mais ou menos de uns 15 centímetros, com um óleo tão denso que eu ficava pensando como isso dilui num ser humano. Então, sendo alvejado por este dom médico, eu diria, sentiu-se um pouco absorto da realidade, mas agora jaz melhor. Agora já entende o porquê das dores. Às vezes, o que Jesus faz parece doer, parece amargar. É um cálice que desce quadrado,
estranho, áspero, amargoso, e que de preferência nos faz chorar. Chorar por quem somos. Mas depois há uma paz que excede a todo o entendimento, que invade a alma. E o que Jesus vai fazendo é algo de superior e extraordinário. E o doce cálice da salvação vai permeando a nossa vida. Diante disso, a gente entende que Jesus age diferente do inimigo. Quinto e último lugar, e esta é a percepção mais importante e principal do texto: Jesus é Deus. A gente sabe que Jesus gosta de casamento, a gente sabe que Jesus tem uma agenda própria, a gente sabe que Jesus não quer religião sem obediência, sabe que ele age diferente do inimigo, mas sobretudo a gente precisa entender que o texto aponta para algo mais extraordinário, que Jesus é Deus. O texto diz no verso 11, leamos juntos: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. No Antigo Testamento, você lê de vários homens que manifestaram da parte de Deus sinais e milagres. Não lê? No Novo Testamento também você lê de vários homens, como Pedro, Paulo, que foram usados por Jesus no tempo dos milagres. Mas em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da história cristã, há escrita uma expressão: fez isso para demonstrar a sua glória. Somente quando Jesus age, ele tem o poder e a autoridade de dizer: eu estou fazendo isso para a minha glória, porque eu tenho glória, os homens não têm glória. Todos os milagres do Antigo Testamento foram executados por homens de Deus, mas nenhum tinha glória em si mesmo. Agora Jesus está fazendo um milagre e diz: isso é para a minha glória. Significa dizer o quê? Jesus é Deus. Porque no Antigo Testamento o próprio Deus vai dizer: a minha glória eu não dou para ninguém, eu não divido com ninguém. E Jesus está aqui, está mostrando que não divide sua glória. Diante disso, a gente percebe que no início daquela festa, os holofotes estavam voltados para o noivo e para a noiva. Mas teve um momento da festa que os holofotes se voltaram para Jesus. No início da festa, as figuras principais foram noivo e noiva. No final da festa, Jesus era o principal da festa. No início da festa, a promessa é que aqueles dias de festa seriam inesquecíveis. No final da festa, Jesus se tornou inesquecível. No início da festa, o vinho do noivo e da noiva era bom. Mas no final da festa, o vinho de Jesus, infinitamente superior. O que entendemos é que não importa como é que a gente começa tudo, mas como a gente termina. Porque pode ser que Jesus não seja visto glorioso no início de um processo, ainda que ele pareça bom. Porém, o mais importante é que no final de tudo a gente compreenda que Jesus manifesta a sua glória porque Ele é Deus e que Ele é visto. E muitas vezes a nossa festa está boa, mas acaba o vinho para a gente entender que é um Deus que transforma água em vinho. E que está tudo bem, parece que as bandejas estão correndo, mas quando a gente vai olhar para dentro da taça, as taças já estão pela metade, já estão sendo racionadas. E aí Jesus entra em cena, porque tudo aquilo que falta em nós sobra em Deus. Tudo aquilo que seca em mim, Deus é fonte. Tudo aquilo que o ordinário não consegue enxergar, o Deus extraordinário faz jorrar. Tudo aquilo que o visível não consegue produzir, o Deus invisível e imortal se apresenta dizendo: eu sou glorioso e faço isso para a minha glória. A incompetência humana se rende diante das competências gloriosas de Jesus.
Jesus é Deus. Aplicações finais, portanto. Primeira, Jesus é Deus poderoso. Vamos dizer juntos: Jesus é Deus poderoso. Jesus não é um homem comum. Jesus não é um homem qualquer. Jesus não foi um mestre somente, não foi um rabino. Jesus não foi um guru. Jesus não foi somente um bebê na manjedoura. Jesus é Deus. E Jesus não é qualquer Deus. Jesus é o Deus poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus anunciado por João no capítulo 1, no verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que onde não há, passa a existir. Porque o Criador que fez a uva, faz brotar o vinho de onde Ele quiser brotar. E o Deus que fez a água, usa a água para a finalidade que quiser. E o Deus que fez a vida, faz desta vida também, ou desta vida, jorrar coisas extraordinárias, porque Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus poderoso. Segunda aplicação: por ser Deus poderoso, pode transformar seu casamento. Isso aqui é uma obra extraordinária que Ele faz. Casamento é uma das coisas mais abençoadas do mundo. E é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque é colocar duas pessoas que são completamente diferentes, completamente distintas, criadas em lares diferentes, com gostos e paladares diferentes, com cultura diferente, com jargões diferentes, com gastronomia diferente, com formas de pendurar as toalhas, as roupas, ou não pendurar as toalhas diferentes. Depende do seu caso. Feliz a esposa que tem um esposo que pendura a toalha aberta. Coloque essas duas pessoas juntas e dizem: agora vocês vão viver aí juntos, nessa casa. E tem uma hora que tranca a porta, vocês todos ficam lá dentro. E não só é suficiente, mas eles vão para o mesmo quarto. E às vezes ainda fecha a porta. Às vezes dá certo, às vezes dá problema. Jesus transforma o casamento porque Ele transforma pessoas. Jesus não é um terapeuta de casais. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa história. Jesus muda o caráter. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o caráter na nossa vida. Ele inverte as prioridades da nossa vida. Por isso é que Jesus salva casamento. Por isso que Jesus transforma relacionamentos. Porque você não transforma relacionamentos dando coisas, oportunidades, assistindo filmes, indo ao cinema, fazendo viagens. Relacionamentos são transformados quando o coração é transformado. As outras coisas são muito bem-vindas depois que o coração é transformado. Por isso, por ser Deus poderoso, Jesus pode transformar seu casamento. E essa é uma verdade que a gente não pode deixar de falar hoje. Terceiro lugar, por ser Deus poderoso, Ele manifesta a sua glória em nossas talhas vazias. Tudo aquilo que você diz acabou, Deus só começou. Tudo aquilo que é costume de religião antiga, Deus substitui e tira toda a água rota, parada, suja, manipulada pelo homem e faz jorrar ali mesmo um vinho extraordinário. Por ser Deus poderoso, Ele usa nossas talhas de pedra, ou seja, Ele usa o que temos e quem somos para a sua glória. E Deus não escolhe cenários para agir somente. Deus age em favor de pessoas para manifestar em sua glória, para manifestar sua glória na vida de pessoas que antes estavam vazias de sua presença. Vinho era a alegria da festa. E Jesus chega
e transforma a alegria da festa em algo ainda mais acentuado. Por isso, por ser Deus, Ele transforma as nossas talhas vazias em algo para a sua glória. Alguém já disse que toda a obra de Cristo apenas transforma a água da terra no vinho do céu. Então a água vem de nós, o vinho vem de Deus. A oração vem de nós e a resposta vem de Deus. Os elementos oferecidos estão em nossas mãos. Aquilo que Deus faz com os elementos vem dele mesmo. Quarto lugar, Jesus, por ser Deus poderoso, requer obediência. E aqui é um ponto muito importante. Muita gente quer milagre e pouca gente quer obedecer. Não é verdade? Muita gente quer ouvir de Deus sim, mas pouca gente quer dizer sim, Senhor. Muitos querem uma resposta positiva, mas poucos querem dar a Deus uma resposta positiva. Muitos querem que Deus mude a sua vida, mas pouquíssimos entregam de fato a sua vida inteira para Ele, para que Ele mesmo mude. Por isso, esse Deus poderoso que é Cristo requer obediência. Ele não quer que o tratemos como um qualquer. Ele é Senhor e devemos obedecê-lo. Quinto e último lugar, por ser Deus poderoso, tem todo o direito de requerer toda a glória para si mesmo. O texto diz: Jesus fez esse sinal em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Por que às vezes acaba o vinho? Porque enquanto o vinho está sendo servido, a gente está distraído e acha que está tudo bem. Aí acaba o vinho, Jesus entra em cena, e quando Jesus entra em cena, Ele faz aquilo que só Ele pode fazer, então a glória é dele. Se a festa acaba e o vinho é farto, a glória dos noivos. Tudo certo, parabéns ao maître da festa, parabéns ao gerente do buffet, parabéns aos noivos, a festa estava linda, mas se no meio há uma intervenção imprevista, há uma tragédia, há uma catástrofe, então é aí que Deus realiza algo para a sua própria glória, e somente Jesus pode fazer algo para a sua glória. Todas as vezes que nós fizermos alguma coisa para o nosso nome aparecer, Deus não estará no meio. Por isso, se a tua vida é um projeto que o teu nome tem que brilhar, esqueça, você não está andando com Jesus. Se a tua maior preocupação é a tua reputação, se a tua maior preocupação é o teu nome, se a tua maior preocupação é a tua conta bancária, se a tua maior preocupação é aquilo que as pessoas vão pensar de você, e é claro que essas coisas têm limites de importância na vida de cada um, mas se isso é a primazia, e se o teu nome já está sendo visto, ainda que de forma imaginária na sua mente, lá na frente, em um nível acima, esqueça, você não está andando com Jesus. Porque aqueles que andam com Jesus já perderam o próprio nome, já perderam as próprias posses, porque a sua vida, o seu nome, tudo que fazem, tudo aquilo que lhe pertence, na verdade pertence a Jesus. Porque ao Senhor Jesus toda a honra, glória e louvor. Por isso, você vive para você, não é para Jesus e não é com Jesus que você anda. Agora, se você já desistiu de viver para si mesmo, se você entende que acaba vinho de vez em quando e que você não tem a menor competência de se fazer feliz, ou de fazer alguém feliz, mas que Jesus é a tua felicidade, então você chega no ponto certo, porque quem chega perto de Jesus e diz: Senhor, estou sem vinho, Ele se mostra uma fonte a jorrar. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a graça de Jesus multiplique bom vinho nos corações hoje. Que todo comportamento religioso, mal cheiroso, usado, gasto, viciado, toda água suja, vá sendo substituído, ou vá sendo substituída pelo vinho da graça de Deus.
Que desobediência hoje torne-se em obediência. E que falta se torne hoje em fartura para a glória do Senhor. E que desespero se transforme em alegria. E que incredulidade seja transformada em fé, porque tudo isso tem a ver com a competência de um Deus que pode todas as coisas.